Então, oi, pessoal. Eu sou a Cristiane Lucy Gomes, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Grupo Lucy, junto com a professora Denise Falcão, que é a nossa parceira da UFOP e também da FMG. Só para todo mundo se situar, esse grupo de pesquisa ele é constituído por pesquisadores e pesquisadoras, né, de diferentes localidades, e muitos deles estão participando hoje aqui nesse bate-papo virtual. Nós realizamos estudos e pesquisas sobre a temática do lazer, dando ênfase aí nas suas interfaces com várias temáticas. Antes da gente começar, né, eu queria até fazer um registro, né, prestando a nossa solidariedade às perdas, às famílias, né, que perderam pessoas queridas aí devido à Covid-19. Então, hoje já são 18.589 pessoas, se não me engano. Né? Esses são registros oficiais, a gente sabe que isso pode estar subestimado. Então, a essas famílias e a toda a população mundial que está passando por isso, né, a gente presta aí a nossa solidariedade. Essas lives, né, a gente batizou de Cine Lucy, porque as nossas discussões são sempre instigadas por produções audiovisuais. E para esse bate-papo virtual de hoje, por exemplo, a gente escolheu 3 animações que eu considero, assim, incríveis. Não sei o que vocês pensam. E a gente tem uma pergunta como ponto de partida. Felicidade tem preço? E a ideia é a gente mergulhar nesse tema, considerando principalmente as relações entre o lazer, o trabalho e a educação. Eu vou falar rapidamente sobre essas 3 animações para instigar nossas reflexões, porque eu também não sei se todos aqui puderam assistir as 3. Ela é Empleo, que a gente traduz como O Emprego, ela é uma animação que alcançou mais de 100 prêmios internacionais, aliás, todas elas são premiadas, e de forma inteligente, política e até poética, 2 argentinos, que são o Santiago Bolgraço e Patrício Plaça, fazem um paradoxo no qual os trabalhadores passam a exercer a função de meros objetos. Então, o curta coloca em xeque aquela máxima de que o trabalho dignifica o homem. Será? De qual tipo de trabalho a gente está falando? Na animação, a gente vê que todos que trabalham estão entediados e eles deixam transparecer um ar de fracasso e também de resignação. De onde vem essa postura passiva e conformista? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque a animação ela é uma metáfora do trabalho precarizado, coisificado e sem sentido, no qual ocorre a exploração de uns sobre os outros, né? A valorização e a satisfação profissional estão ausentes dessa realidade social que é retratada nesse curta, e o lazer também não tem espaço ali. Será que o lazer poderia salvar o trabalho, como se ele fosse um remédio ou um antídoto social? Seria muito bom se a gente pudesse falar sobre isso, nesse nosso diálogo. A Like já é uma animação espanhola, e ela retrata as rotinas e as relações entre um pai e seu filho. E esse pai tenta preparar o seu filho para a vida. Mas que tipo de vida que está sendo vislumbrada ali? A cidade é frenética, ela é sem vida, ela é sem cor, assim como quase todos os habitantes que aparecem, bem como o local de trabalho e também a escola, que são retratadas ali. O menino fica encantado, né, com aquela sensibilidade, alegria, que são extraídas da música que é tocada por um artista de rua, um violinista, né? Mas o pai deixa claro que eles não podem perder tempo com esse tipo de atividade. E tudo é muito bem representado pelas cores, que, dependendo da situação, elas ficam mais sombrias ou mais viçosas, né? Bom, uma metáfora tão bela e tão sensível como essa nos faz pensar para qual tipo de mundo e de vida social nós somos preparados pela família, pela escola e também pelo trabalho. Outra questão que eu acho importante é sobre o papel do lazer e da arte na vida da gente. Será que nós somos educados para desfrutá-los? Happiness, que é a tradução no português é felicidade, é uma animação do Steven Cutts,
que é um ilustrador britânico que já trabalhou para grandes empresas, como Google e Coca-Cola, por exemplo. Não sei se vocês sabiam disso. Em pouco mais de 4 minutos, essa animação retrata a incessante busca dos roedores por felicidade e realização. Eles são ratos apressados que se perdem na multidão e acabam ficando vulneráveis aos anúncios de vários produtos. E a satisfação parece ser gerada pelo prazer instantâneo que é produzido pela aquisição dos bens materiais. Será que o sentido da vida está na compra desses bens? Tudo ali acontece tão rápido que não dá tempo para refletir, né? Bom, a saída vislumbrada para essa realidade cruel, né, que cativa os roedores, qual é? Conseguir mais dinheiro, que requer uma prisão voluntária nas ratoeiras do capitalismo, né? Eu acho que essa animação faz uma crítica muito séria à lógica consumista que movimenta as engrenagens do capitalismo que está aí, né? Que persiste. E o lazer é reduzido a um ato compulsivo de comprar, comprar e comprar, e isso, para mim, é uma mera ilusão da felicidade. Agora, qual que é a verdade mais dura? Esses ratos alienados e consumistas somos nós, né? Então, depois de introduzir, né, fazer essas considerações, eu queria perguntar para vocês, né? Na nossa sociedade, felicidade tem preço? E na busca das pessoas em geral pela felicidade, quais tensões que cada um de nós percebe entre o lazer, o trabalho e a educação? E o que mais chamou a sua atenção nessas 3 animações? Bom, conta para nós. Eu passo agora a palavra para a Denise, para ela explicar a dinâmica do nosso bate-papo, porque tem muita gente que está participando hoje pela primeira vez, né? Então, sejam muito bem-vindos. Vai lá, Denise. Então, pessoal, mais uma vez, bem-vindo a todos e a todas. E a ideia nossa é isso, fazer um rodízio, fazer a coisa dinâmica para que todo mundo possa falar. Então, a gente pretende que as falas sejam mais curtas, atingindo o seu ponto, a sua reflexão. Eu já coloquei no chat, né? Então, algumas pessoas já perceberam, já começaram a se inscrever. Então, a dinâmica da inscrição na fala, ela vai sendo acompanhada no chat. Para quê? Porque como a gente está nesse ambiente virtual, se eu estiver falando e alguém quiser falar, vai acabar interrompendo. Então, a gente vai se organizando por lá e vai dando continuidade aqui, tá? Qualquer dúvida, coloca lá, vou tentar estar ligada, vamos manter isso aí, ó, tá show de bola. Microfone desligado, ligando na hora que a gente for falar, beleza? Então, deixa eu ver, que nós já temos inscrito, é Rogério, o Rogério é o primeiro. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Boa noite pessoal do Lucy, boa noite aí todo mundo que está assistindo a live aí. Então, eu vou falar mais do vídeo que eu vi, que foi o Felicidade. Eu vi os 3, na verdade, mas eu vou me aprofundar nesse vídeo da felicidade. Eu queria trazer aqui 3 aspectos que eu observei no vídeo que eu achei interessante. O primeiro deles seria como que a publicidade no vídeo, ela estabelece um conceito de felicidade, né? E aí eu vou trazer um exemplo, por exemplo, a gente vê a nova propaganda do iPhone, né? E aí a gente pensa assim, nossa, eu tenho que comprar um novo iPhone. Até parece que a gente, para ser feliz, precisa de um novo iPhone, né? Às vezes o celular que a gente tem já nos atende, mas essa coisa, né? Essa coisa do consumo exacerbado vai nos trazer a felicidade, né? É importante pensar, eu pensei assim, nossa, como que esse conceito de felicidade, ele também ele é um conceito de uma classe dominante, né? E aí, como eu estou estudando agora o Bourdieu, eu pensei muito nessa questão da relação de poder, do hábito, do campus. Não vou me aprofundar nisso, não, porque eu ainda estou estudando, estou me aprofundando nesse assunto eu mesmo aqui nos meus estudos. Então, se alguém quiser falar, acho interessante. Outra coisa que eu notei no vídeo foi como que o ambiente ele é muito poluído, né?
de propagandas, né? Como, eu não sei se São Paulo é assim, mas eu pensei muito em Nova York, né? Como que eu já vi na televisão, como que Nova York tem aqueles outdoors enormes, então como que o filme mostra esse ambiente poluído. E não por acaso, os protagonistas são ratos, né? Quando a gente pensa ratos humanizados, né? Quando a gente pensa em rato, a gente pensa em um ambiente mais poluído, né? Algo sujo. Eu achei muito interessante essa brincadeira do diretor. E o terceiro aspecto que eu vou trazer seria a questão assim, essa felicidade que nunca é alcançada, né? Que é essa felicidade que a gente sempre tá, a gente alcança alguma coisa, mas aí a gente alcança e a gente não está satisfeito. E a gente vai lá e quer algo mais, né? E a busca dessa felicidade, ela é sempre feita através da infelicidade, né? Aí eu fiquei pensando muito na gente, assim, a gente fica pensando no nosso futuro. Ah, no futuro eu vou ser isso, eu quero ter isso, eu quero conquistar isso. Mas e o presente? Né? A gente pensa em ser feliz o agora, né? No presente, né? E às vezes o filme vem trazendo isso, né? Que às vezes quando ele chega na felicidade lá, na hora que está no carro, ele não se satisfaz, né? Às vezes o carro começa a chover, então, assim, aquela felicidade não era aquilo que ele esperava, né? E aí vem a bebida, vem a depressão, que é um outro aspecto muito comum nessa sociedade que a gente vive, né? A depressão é um problema de saúde, né? Então, e finaliza como o trabalho, né? A gente tem como que o trabalho pode nos matar, né? Achei interessante quando ele está trabalhando, é uma ratoeira, né? Então, como que a gente no trabalho a gente se mata, né? E aí eu fiquei pensando nos três filmes, eu acho que os três filmes trabalharam isso. Eu fiquei pensando assim, como que o lazer como um direito, né, garantido na Constituição, o lazer ele se torna cada vez mais importante nessa sociedade do consumo, essa sociedade que a gente tem aí sim o trabalho, a questão, né, da depressão, todas essas questões que eu vi nos filmes, eu falei assim, como que o lazer, não que o lazer vai salvar, né, não é não sei, não que o lazer vai salvar a gente disso, mas como ele se torna importante como um direito social para nós nessa sociedade a qual nós estamos inseridos. Então, era isso que eu queria falar. Vou passar a palavra aí para a Denise, passar para a próxima pessoa aí. Ô, gente, desculpa aí o gap, é porque quando alguém pede permissão, eu fico travado enquanto eu não aceitar, eu tive que aceitar. Então, vamos lá, na sequência. Fátima, né? Com você. Tudo bem, gente? Eu sou a Fátima Queiroz, eu sou formada em turismo, formei em 2017 e conheci a Cristiane na pesquisa que nós fizemos, Fazer Mulher no Cinema. E eu gostaria de falar também sobre a animação Happiness, mas é sobre a trilha sonora, que a trilha sonora ela é um movimento de uma ópera, que é a Carmen de Bizet, um compositor francês, e que a obra dele mais popular é exatamente essa, Carmen, né? E a Carmen é uma ópera francesa de estilo cômico. E a personagem Carmen é uma cigana, e ela usa os seus talentos da dança e do canto para seduzir os homens. E esse é um caráter transgressor de uma peça, né, na época em que ela foi produzida. Então, não foi uma peça muito bem aceita na época. E só depois da morte do Bizet, que é o autor, é que teve um sucesso, teve um reconhecimento e um sucesso da obra. E tem um trecho dessa ópera que ela fala assim, que é ela fala sobre o amor, que é um pássaro rebelde. Quando você julga tê-lo apanhado, ele te escapa, que é a questão do consumo, né? Que o consumo é rebelde, né? Ele muda, tem a moda, tem a rotatividade e tal.
Então, ela fala que o amor é filho da boemia, que nunca conheceu qualquer lei. Se não me amares, eu te amarei. E se eu te amar, toma cuidado, que é um aviso, né, que a ópera te dá, que o amor te dá, mas que o consumo também te dá isso, né? Se não me amares, eu te amarei. Ou seja, eu vou te atrair, eu vou te seduzir. E se eu te amar, tome cuidado. Mas falando da ópera, ela foi criada na Itália. Ela era popular e foi se tornando mais elitizada com o tempo. E é uma forma de lazer popular, como eu estava dizendo, né? E no Brasil temos compositores famosos de ópera, inclusive o mais famoso é o Carlos Gomes, que fez o Guarani, que é a abertura da Voz do Brasil. E em Minas também, aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, todo ano há uma encenação de ópera. E ela é aberta para ser explicada. O público é convidado, através do educativo, o maestro da orquestra é que conduz esse programa, e então as pessoas tomam conhecimento da letra, vão familiarizando, a orquestra toca, as pessoas conhecem o palco, vão no espaço onde a vestimenta é disponibilizada, você conhece tudo, e quem participa desse educativo recebe ingresso para participar do ensaio geral, porque o ensaio geral ele é exatamente o que vai ser apresentado no programa que é pago, né? Então, você tem exatamente a mesma apresentação. Mas, concluindo sobre isso que eu estava falando, né? Essa correlação entre essa animação e a trilha sonora, é que a publicidade, ela procura seduzir as pessoas para consumir o que não precisa e amar o que está oferecendo. Mas se eu amar, deverei tomar cuidado. Eu preciso? Vale o preço? Vale tanto trabalho? O consumo desenfreado não é lazer. O consumo de ópera, sim, um lazer qualificado. Então, era esse meu comentário. Obrigada. Obrigado, Fátima, maravilha. Marcina, com você. E a gente sempre... Bom, segue aí, Marcina. Olá, vocês estão me ouvindo? Baixo. Eu imaginei, Tá bem? eu tô com um probleminha no microfone, melhorou? Pouco. Tenta falar um pouco mais alto. Pronto, tá legal pode. Agora? Tá legal? Tirei tudo. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu achei muito interessante, né? Todos os 3 curtas, como alguns colegas, né, já falaram aí, o Rogério, a Fátima, um pouco sobre algumas ideias, né, trazidas aí de alguns curtas. Eu fiquei muito tocada com o último que foi proposto, pelo menos, né, lá no hall do nosso cartaz, que é o Alec, né? Esse vídeo realmente ele me emocionou muito. Eu fiquei muito sensibilizada por pensar na nossa rotina, né? Muito mais no sentido de pensar na nossa rotina. Então, eu gostaria de trazer algumas provocações, muito longe de responder a pergunta, né, se felicidade tem preço, mas trazer realmente algumas provocações, conversando um pouquinho a questão aí da temática do trabalho com felicidade. Então, eu comecei a pensar que relações que a gente pode estabelecer na atualidade entre trabalho e a nossa vida particular, por exemplo. Qual que é a essência e o lugar do trabalho nas nossas vidas, principalmente quando a gente se debruça ao trabalho em casa, né? E aí propondo também esse trabalho que reflete a educação no país também nesse período. Como que esses tempos, né, eles se entrecruzam e como que fica complicada essa situação da multitarefa. Então, eu venho observando isso muito.
Esse período, então, na minha opinião, ele vem ressignificar, né, essa divisão das nossas horas de dedicação ao trabalho, ao lazer, à educação, né, em função aí desse ciclone da multitarefa. Então, o vídeo me fez pensar muito nisso, né, o curta do Alick. Em condições normais, se a gente for pensar também, né, o que o trabalho nos proporciona? Será que é um cerne, né, um lugar nesse cerne das relações sociais? Você se sente, de repente, mais útil, né? É um suporte a um possível vazio existencial? Trabalho para você significa felicidade? Então, refletir muito acerca dessas colocações também. Ou seja, em que medida que a própria felicidade, né, onde muitos estudos vão considerar como emoções positivas, em que medida que elas podem auxiliar os indivíduos a enfrentarem situações adversas, a serem mais proativos, mais resilientes, né, a ficarem menos propensos a sintomas aí de estresse, por exemplo. E me fez muito pensar numa citação do Lefebvre, em que ele vai dizer que não somente a produção de objetos, mas a produção de relações sociais em si, e conjuntamente a produção do tempo e do espaço, a produção e reprodução de si e do outro no mundo. Então, em que medida, né, que nós estamos ressignificando nesse momento o trabalho, o nosso tempo, o nosso espaço? E aí, no início, a Cris citou, né, a questão da empresa Google. Eu só queria dizer também que essa felicidade, ela vem muitas vezes sendo apropriada pelo mercado. O que esse mercado quer com essa felicidade, né? E quando a gente entra lá no site da empresa, tem um link, né, dizendo o seguinte, vou fazer uma leitura aqui rapidamente, só para finalizar. Como é trabalhar no Google? A imagem de pessoas jovens, descontraídas, trabalhando em conjunto para inovar, enquanto possuem à disposição uma série de jogos, regalias, horas flexíveis e comida. É o que faz com que muitas pessoas anseiem trabalhar no Google. E apesar de essas características serem verdade, existem muitos outros fatores relacionados à forma de trabalhar na multinacional. Conheça mais sobre o estilo de trabalho da empresa. Então, a gente já sabe, né, assim, por algumas reportagens que a gente vê na TV mesmo, né, falando sobre algumas facilidades, sobre essa reformulação dos ambientes de trabalho. E que por trás disso tem essa questão da multitarefa. Como que a gente pode lidar com isso hoje também, né? E aí, só para finalizar, a felicidade tem preço? Aí eu perguntaria de alguma forma também, será que o mercado está interessado realmente na felicidade? Né? Enfim, eu parei para pensar nesse momento aí da pandemia e fiz essa relação porque realmente é muito diferente, né, essa questão da multitarefa nesse momento, assim, em casa. Se a gente pensar bem, né, a gente trabalha muito mais do que 8 horas, né, do que 40 horas semanais aí. E longe também de querer pensar apenas no momento cronológico. Então, são provocações mesmo, né, que eu queria trazer aí nesse momento. Então, muito obrigada, viu, gente? Bom, gente, na sequência sou eu agora que estou inscrita, então eu vou fazer um recorte muito direto, né, eu vou pegar um fragmento daquele curta, desse mesmo curta que a Marcina estava falando, né, o Alick, para situar minha fala, né, que com certeza todo mundo deve ter reparado, né, que quando o pai e a criança, eles saem para caminhar, né, em direção ao trabalho, à escola, né, em meio a uma cidade cinza, sem vida, né, uma cidade planejada para carros, né, fica muito claro, né, muitos carros passando e tal. No meio desse percurso aparece uma praça colorida, né, essa praça colorida é quase um oásis, né, em meio a uma concretude cinzenta.
e nela vi um músico, né? Esse músico, um artista ali expressando a sua arte, né? E com esse fazer musical, né? Com esse seu fazer musical, ele atrai e encanta aquela criança, que naquele momento é um dos poucos também coloridos que está rolando ali no curta, né? E aí eu comecei a fazer essa relação com a questão dessa atratividade da música no meio do caminho, né, que ele causa aos passantes, né? É muito comum a gente perceber essa parada, né? Você tá andando na rua, aí você vê um músico, aí você dá aquela parada, né? Você quebra, você faz um desvio do teu caminho pré-determinado, você quebra a sua rotina, né? E é claro que eu estou fazendo essa relação, porque tem uma conexão muito forte, porque eu fiz uma pesquisa, né, minha pesquisa de doutorado foi com músicos de rua, né, então nessa hora isso me remeteu muito, porque eles me apresentaram, né, eles trouxeram para mim esse olhar deles com relação ao que é isso tudo, né, eles colocam que, assim, essa expressão, eles se fazem presente, né, eles, enquanto estão ali tocando na rua, eles também se fazem presença, e é uma presença que eles não só revitalizam um ambiente, mas eles também se retroalimentam da própria música, que é uma expressão dele mesmo, né, uma expressão do ser artista. Então, essa música, ela traz uma força pessoal muito grande, e que a gente consegue perceber que o filme, acho que o curta, ele retrata isso muito bem, porque ali é aquele ponto quase que de se energizar, né? É onde a criança se energiza, é onde que aquele pai também, num primeiro momento, não consegue compreender, mas que a gente vê lá no final, na hora que está vazia aquela praça, e aquele pai assume o lugar daquele músico, o quanto que a representação simbólica daquela energia, daquela expressão, daquilo que te alimenta, também faz com que cada um possa se ressignificando a todo momento, né? Então, eu vou parar, não vou ficar me alongando muito por aqui, mas é colocar esse lugar de como que as artes nas ruas, elas vivificam as cidades, né? E nesse momento social que a gente está passando no país, onde as artes estão totalmente atacadas, onde a cultura está atacada, é cada vez mais preciso que a gente reconheça a cultura com esse poder, a gente reconheça a força das artes para a gente seguir sobrevivendo. Já dizia o Goulart sobre isso, né? Então, gente, é isso aí, parei aqui. Vamos seguir, deixa eu ver a ordem que eu me perdi, que agora eu estava falando. Denise, o meu chat travou, eu não consegui recuperar a lista. Sou eu. Não, mas eu vejo aqui, eu, então, Juliara. Isso. Juliara, depois Ana Cláudia, Raquel e Fox Turismo, que eu não sei o nome da pessoa, se quiser falar. E pode ir escrevendo, gente. Vamos lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Primeiro, boa noite, né? Eu gostaria de falar, assim, que é até difícil escolher o que falar, porque são 3 curtas que mexem muito com a gente. Eu acho que eles incomodam, né? Estão aí para provocar reflexão, mas mais do que isso, desde o momento que eu assisti o dos ratos, e o Empleo, e a Like, né, todos eles, eu fiquei pensando e refletindo, né, em como funciona, né, essa nossa dinâmica aí da sociedade. Então, são muitas coisas, mas eu acho que eu vou responder à provocação da Marcina, quando ela pergunta assim, né, será que o mercado está interessado na felicidade? E no momento que ela colocou isso, eu fiquei me perguntando, será que nós estamos efetivamente buscando a felicidade? Na corrida de ratos, no curta Happiness, nós temos os ratos pensando, né, por que o rato corre? Qual que é o sentido do rato correr? Né? Se a gente pensar num rato de laboratório, ele vai estar correndo atrás da comida, um rato dentro de uma casa está buscando a comida. Então, a felicidade para ele é aquela comida. E aí nós temos uma sociedade sendo retratada ali como uma multidão que está sempre se movimentando, sempre correndo atrás do quê? Né? Essa nossa sociedade, ela está correndo atrás, na verdade, no fim das contas, é do dinheiro
e um dinheiro que, né, não é esse sinônimo da felicidade, né, não necessariamente. E pensando no nosso momento atual, eu fico pensando assim nessa ruptura, né, que nós estamos tendo também em relação aos modos de trabalho, né, porque nós temos agora o trabalho em casa. Professor, acho que sempre trabalhou em casa, né, mas nós temos uma sociedade inteira agora com essa nova dinâmica de trabalho. E já tem gente dizendo que é um momento de ruptura e que realmente vai ser uma nova realidade, né? Que o home office vai ser mais presente na nossa sociedade, mesmo pós-Covid. E aí eu fico me perguntando como é que vão ficar as relações de afeto dentro desse contexto, né? No Alike, nós temos o momento do sair do trabalho e encontrar o filho, aquele momento em que o pai do menino, ele tem a renovação das energias dele, né? A criança, ela é a renovação da energia dele. Mas a gente está vivendo agora nessa realidade em que tudo está dentro de casa, né? Esse trabalho dentro de casa, como é que vão ficar essas relações de afeto? Então, esse é o meu questionamento. E mais uma coisinha que eu gostaria só de trazer também, que eu achei curioso, né? No primeiro curta, o Happiness, nós temos a corrida do ratinho, e em um determinado momento ele se envolve com álcool e depois com remédios, né? Então, simbolizando aí uma sociedade adoecida, né? E aí, quando esse ratinho ele consome os remédios, ele vai para um outro mundo, né? Pode ser remédios e são outras drogas também, né? Não só remédios, drogas ilícitas também. E esse ratinho ele vai para um outro mundo e viaja lá no campo da Disney, lá no Palácio da Princesa, que eu entendo como sendo uma alusão ali à Disney e ao Mickey. E se a gente pensar o Mickey como uma das principais figuras aí do cinema, né? Das primeiras animações que surgiu, e que não deixa de ser um símbolo dessa espetacularização aí do cotidiano da vida, né? Então, acho que é isso, assim, muito bom, agradeço muito por poder ter participado aí, e vou passar para adiante, tá bom? Abraço. Obrigada, Juliara. Ana Cláudia agora, né? Então, estão me ouvindo? Sim. Gente, boa noite. É muito bom estar aqui. Eu não estive nas outras, mas sempre tentando acompanhar. Primeiro, vou falar de ontem, né, Cris? Foi muito bom te ouvir e você conseguiu fazer um apanhado de uma vasta biblioteca em 50 minutos. Eu não sei nem quanto tempo que foi o tempo que você ficou. Foi muito bacana. Obrigada. Bom, eu fiquei muito tocada com todas as animações, não tinha assistido nenhuma delas. A última reunião do GESPEL, a gente tratou sobre lazer e trabalho, com o texto da Cris, um texto antigo, que você assinava Werneck ainda na época, e a discussão ela não ficou centrada no texto, né? A discussão foi muito além do que o texto, sobretudo pela vida que a gente tem hoje no nosso dia a dia. E, como eu já disse no chat, o que mais me tocou em todas as animações foi o empleo, sobretudo pela questão, pelo que a gente vive hoje. As três eu gostei muito, mas a relação do trabalho com a nossa vida hoje, em confinamento, isso vem me tocando sobremaneira. E eu nem extrapolo aí para as questões vinculadas ao que o que vem a ser felicidade no antes, no durante e no pós, né, porque eu tenho alguns conceitos vinculados à felicidade, mas o que mais me deixou realmente tocada, e agora depois que a Denise fala e que a Marcina fala, tem algumas outras questões vinculadas aí à felicidade, a essa ilha, né, que são bolsões, igual aparece no Alike, mas o que eu gostaria de trazer aqui para todo mundo o que
a relação do trabalho fez conosco hoje e vem nos escravizando. Então, eu vou falar, eu particularmente, o trabalho, ele vem me escravizando de uma tal maneira, porque eu sou uma pessoa que não gosta de trabalhar em casa. Eu gosto de chegar em casa e não fazer mais nada. Então, fazer o que eu quiser fazer dentro de casa, ou que seja minha tarefa doméstica, ou não fazer nada. E hoje eu me vejo obrigada a trabalhar em casa. E me vejo obrigada a produzir. Então, mais uma relação, a relação da escravização da produtividade. Eu tenho que produzir. Aí eu tenho que produzir para a universidade, eu tenho que produzir para mim, eu tenho que criar uma tarefa. Se eu não tiver nenhuma tarefa nas estrelinhas do meu e-mail para fazer, eu tenho que criar uma tarefa. E eu tenho que, mais um poder de escravidão, que é a multitarefa que a Marcina coloca, que é a tarefa doméstica. Que ela é minha, então eu tenho que lavar roupa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho. E quando eu assisti esse curta, ele bateu em mim deste modo. Eu tenho. E o curta me mostrou que, de fato, eu tenho. E aí o Alike vem mostrando, né, na minha compreensão, porque eu assisti eles talvez numa outra visão de vida que eu esteja agora. E aí o Alike vem que nós formamos os nossos filhos exatamente para essa escravização. Não sei nem se o termo está correto. Ou seja, eu tenho que estudar, trabalhar, para que eu produza. A consequência pode ser o direito ao lazer ou não, não sei, mas a escravização. Então, para finalizar, porque eu ficaria aqui o resto da noite falando, né? Primeiro que eu adoro falar, e com um monte de gente que eu adoro, né? Outras pessoas que eu não conheço, mas gostei demais da ideia das 3 animações, e sobretudo, né, o Empleo, que foi a que não que as outras não tenham chamado a atenção, mas me chamaram muita atenção, e a relação deles todos com a produtividade para o meio social, esse meio social que a gente vive hoje em todas as perspectivas. Finalizando, eu não sei quem falou a relação do Google, do trabalho com a Google, e também veio essa questão na reunião do GESPEL, porque o trabalho vinculado a essa felicidade que é proposta, né, pelas empresas que colocam hoje ambientes com jogos, com espaços de atividade física, etc., é uma falsa percepção de que você ali pode descansar, porque você se torna um escravo e um trabalhador full-time, porque o tempo inteiro a produtividade ela tem que estar acima do seu descanso. Então, você pode descansar lá o dia todo, mas desde que você produza, que trabalhe de madrugada. Então, tiveram algumas pessoas no nosso grupo do GESPEL que trouxeram, inclusive, dados em relação ao trabalho no Google. Obrigada, então, pela oportunidade, adorei estar aqui e poder participar com todo mundo. Obrigada, terminei. Vamos lá, então, seguindo a sequência. Raquel. Bom, boa tarde, boa noite para todos. Primeiro, quero parabenizar o grupo, a Cris. É o primeiro dia que eu estou participando, mas eu adorei os curtas, e daí me senti autorizada aqui a poder colaborar um pouco com a discussão. Eu fiquei pensando que os 3 vídeos pautam um pouco a ideia de felicidade, né, sendo que o employed, né, o do trabalho, não muito, né, porque eu acho que em nenhum momento abre um sorriso naquelas pessoas objetos, né, ou naquelas pessoas trabalhando como objetos, mas fiquei pensando que eles estão muito atrelados a uma ideia de que a gente poderia facilmente solucionar isso com uma noção de felicidade ou de não trabalho, né. Me instigou muito, muito próximo daquele filme Tarja Branca, que também gosto muito, né, mas que em certo momento cai numa linha muito funcional, de que seria possível a gente resolver facilmente vamos falar assim, esse não sentido que o trabalho passa a fazer muitas vezes em nossas vidas, né, e isso me incomoda um pouco, e acho que me incomoda no sentido de problematização, né, acho que assim como a gente não pode
cair numa tendência aí de resolver tudo com a ideia de uma certa felicidade, que, de fato, ela parece utópica e não real para podermos trabalhar com ela, né? Então, apesar de os filmes, os vídeos resolverem muito facilmente no sentido da felicidade ou do não trabalho, vamos falar assim, aquela situação desagradável, eu fico pensando até que ponto essa felicidade também vai dar conta, né? Eu acho que o Happiness, quando ele problematiza, bom, a gente colocou a felicidade no sentido do ter, né, do consumismo e tal, bom, mas aquilo não resolveu, né, e a gente muitas vezes acaba jogando essa felicidade para o sentido, por exemplo, só da arte, ou só, né, e pensando a noção de lazer um pouco mais complexo que isso, né. Eu fico pensando que a gente poderia, esses filmes nos potencializam a pensar que também ir para um extremo em que essa negação, quem sabe, de um certo trabalho, ou essa aceitação 100% de uma noção de felicidade, iria resolver. Para mim, seria uma solução muito fácil, assim, né? Por exemplo, quando o filme do Alike, que eu gostei muito, mas quando ele coloca a escola daquele jeito, me incomoda. Hoje já tem muitas formas de fazer escola, em que aqueles desenhos seriam, sim, problematizados e colocados em discussão, né? Fico pensando se isso não favorece esses discursos que hoje, por exemplo, temos, que a gente não precisa de escola, a gente pode formar nossas crianças em casas, né, se desresponsabilizando um pouco o papel também do ser professor ali, e que bom, o lazer ou a arte resolveria tudo, né, então, acho que são vídeos super curtos, e claro, com isso vão simplificar, mas colocam em debate essas questões também, né, a minha fala é um pouco nesse sentido de a gente tentar complexificar essa noção de felicidade e de lazer, do que ver nela uma solução, quase como um Messias, né, a gente está vivendo num país que não deu certo, quem apostou nessa figura do salvação, né, então, para mim, mais do que pensar que a felicidade seria a solução do processo, complexificar esse período da vida, né, complexificar esse momento que a gente está almejando, idealizando de felicidade, e que parece, nos 3 filmes, está muito atrelado ao não trabalho, ao tempo de não trabalho, né, então, bom, que trabalho é esse, que momento é esse, e que essa felicidade poderia ser alcançada. Mas só para a gente poder aumentar um pouco mais a discussão, e agradecer ao coletivo, que está muito interessante as falas, estou anotando muitas coisas, está sendo muito bom participar. Obrigada. Raquel, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Denise, meu chat está travando, aí é com você, o próximo. É o Fox, eu não sei o nome, está escrito Fox deve ser... ela está aí. Só uma coisa, então, gente, é bom vocês se apresentarem, tá? Porque a gente está gravando, aí o registro ele fica mais completo, por isso que eu interrompi para falar da Raquel. Principalmente quem tiver com algum nome que é institucional, que aí a gente nem sabe. Então, Oi, Denise. com você. Oi, Denise, perdão aí, pessoal, meu nome está como Fox Turismo, mas me apresentando, eu sou Ana Paula. Tá todo mundo me escutando? Sim. E tem uma outra Ana Paula aí, tem a Ana Paula Guimarães Santos, eu sou Ana Paula Ribeiro dos Santos. Então, para a gente não confundir, ela fica Ana Paula Santos, eu fico Ana Paula Ribeiro. Tá bom assim, Ana? Já que eu tenho uma xará aí no grupo. Obrigada por deixar participar, sou turismóloga, sou de São Paulo, mas formei em Belo Horizonte, na Newton Paiva, e tenho acompanhado os projetos da Cristiane, os estudos dela, e ela me convidou para assistir, estou gostando muito de participar. Obrigada a todos vocês aí pela oportunidade. E eu amei os 3 curtas, acho que tem muito assunto a ser explorado, e eu tenho, acho que todos nós já ouvimos falar da indústria cultural, já estudamos um pouco de teoria crítica, Adorno e Horkheimer. Acho que quando eu vi os curtas, eu pensei automaticamente naquela fala lá da década de 50, né, 1947, 50, onde vinha a indústria cultural falando dessa dominância do sobre a nossa forma de agir e de viver, acho que de uma forma geral. Isso inclui também o lazer, né? Nos curtas, até o lazer, isso fica claro bastante no Alike, até o lazer, ele
ele é subestimado pelo capitalismo, assim, eu acho que a gente entra numa relação muito complexa. Os meus estudos são na área de cruzeiros marítimos, que é uma área que eu atuei e sou apaixonada, e tem uma fala do Manuel Castells, lá em 2002, que ele fala que as elites criaram um estilo de vida que é semelhante em todo o mundo, né? E eu acho que os 3 curtas, eles mostram isso, como nós viramos pequenos robôs, estamos todos iguais, fazendo tudo igual, consumindo as mesmas coisas, e agindo das mesmas formas. E quando mostra, acho que a Ana Cláudia, né, falou que dessa questão de que a gente reproduz, né, que a família até reproduz isso, e até a escola acaba reproduzindo, às vezes, essa forma. Eu esqueci o nome, teve uma outra pessoa que citou a questão de eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Eu acho muito interessante a forma que a pandemia está trazendo para a gente em confinamento. Uma série de pessoas postando nas redes sociais o eu tenho que produzir. Eu não posso ficar em casa sem fazer nada. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, né? E aí eu volto na fala do Castells, falando justamente que esses estilos de vida semelhantes, né? É o mesmo tipo de roupa, é os mesmos tipos de objetos, as mesmas viagens, as mesmas dietas, né? Eu abro hoje meus stories do Instagram, é praticamente todo mundo fazendo a mesma coisa, até a hora de apresentar, de falar em público, é o mesmo. E aí eu faço uma pergunta para vocês que têm mais aprofundamento na área do lazer, nos estudos, de qual forma o nosso lazer hoje também não está sendo robotizado, né? Eu acho que em todos os curtas focou-se no trabalho, e talvez a gente traria como uma resposta o oposto, né? Sair da relação de trabalho e ir para a relação de lazer. E aí eu pergunto, será que o nosso lazer também não está padronizado? Nós somos todos uns ratinhos fazendo as mesmas coisas? A felicidade que nós temos, elas não são rotuladas por aquilo que nos é apresentado através do capitalismo, da produção em massa, e de tudo mais. Então, eu gosto muito de fazer perguntas aos professores, a quem tem mais estudo, qualificação que eu, para essas questões que são, acho que uma problemática de uma forma geral, não é só uma coisa isolada, não é só a relação do trabalho, não é só o lazer, não é só o capitalismo, é tudo junto, tá tudo misturado. E cada vez mais, principalmente com essa questão da pandemia e com o futuro que vai ser, nós vamos ressignificar tudo, né? E as relações de trabalho já estão mudando, home office já é uma coisa atual e vai predominar depois da pandemia, e novas relações, novos lazeres também, novas formas de praticar o lazer. Mas aí eu pergunto, até que ponto isso não está robotizado, não está mecanizado, e não somos nós os ratinhos ali, tanto para trabalhar, quanto para nos divertir, né, e para usufruir do nosso tempo livre. Então fica aí a provocação, o questionamento, para vocês responderem para mim, como bons estudiosos que são. Obrigada, pessoal, agradeço, um abraço a todos. Obrigada, Ana Paula. Colocou aí muitas questões para a gente, né? Quem quiser, quem se animar em respondê-la, já vai inscrevendo lá, que nós estamos dando na sequência. Agora é o Nogueira Júnior. Vamos lá. Nogueira Júnior, você está congelado? Alô, aqui? Escutando? Sim. Agora sim. Então, boa noite a todos. Bom, os 3 são maravilhosos.
cada um na sua especificidade, cada um na sua importância. Não conhecia, né, esses 3. Mas, falando primeiro a questão dos ratinhos, me impressionou como o autor ele procurou pontuar bem cada categoria sociais, né? No momento quando ele mostra um ratinho com uma roupa comum, vamos dizer assim, e o outro com uma gravata, mostrando quem é nesse momento, nessa briga, nessa disputa, certo? E já tem um destaque aí, né? Outro ponto também que me chama a atenção foi a questão no momento que parece uma liquidação, uma black flag, que alguém pontuou aí, que mesmo esse ratinho que está lá de gravata, que supostamente no final ele aparece com o carro, ele disputa essa liquidação, ele disputa essa promoção, né, com outras categorias que não têm, vamos dizer assim, o dinheiro que ele tem. Então, até na promoção, a burguesia, ela se aproveita. No outro curta, que é a respeito do trabalho, né, que fica bem claro a questão do esposo, a família, o objeto, como foi colocado, me chamou muita atenção o papel do trabalho do marido, né, a servidão que está lá, né, que os filhos, né, dão ao esposo, à mulher, né, e ainda aquela velha história em que o marido sai para o trabalho, né, mas tem uma cena que me chamou muita atenção, que mexeu muito comigo, foi aquele momento que ele é o tapete, né? Acho que é aí que finaliza o curta, que ele encerra, ele fica deitado, e vem, acho que é o chefe, o patrão, pisa em cima com o tapete, limpa o sapato, entra, muito, muito, muito delicado, muito triste. A última, que é da relação pai e filha, essa eu adorei, muito bacana, né? Ainda mostra, né, uma espécie de aquela educação da tradicional, aquela que o pai demonstra que o filho tem que saber o ABC daquela forma, como a escola conta, a maneira como a escola se organizou. E aí a criança, né, buscando, tendo uma habilidade para a música, querendo ter um aprendizado de outra forma, né? E o pai não consegue entender. E aí me veio a lembrança do que nós estamos discutindo agora, a questão também do Enem, né? Quer dizer, os nossos jovens hoje estão sendo preparados para passar no Enem, né? Que jovens são esses? Que jovens profissionais serão esses, né? Então, busca muitas vezes a felicidade, né? Essa felicidade que ela está na aprovação do Enem, com uma possível escolha da profissão que a própria família, que o próprio pai, né, tá indicando que o filho tenha. E aí vem essa ideia da felicidade, sei lá, quando ele vai se formar, vai ter o dinheiro, mas ele vai estar feliz. Está acontecendo muito hoje, as pessoas estão fazendo outro curso por conta de uma necessidade que a sociedade está colocando por novas profissões, e às vezes ele deixa de lado aquilo que ele quer fazer porque não é rentável. É basicamente isso que eu queria falar, e vamos continuar aí com outras opiniões. Abraço, obrigado. Então, gente, quer dar sequência aí, Cris, ou sigo aqui? Acho que eu sou a próxima. Não, tem a Suzana antes, a Suzana. Então vai lá, Suzana. Então, antes da Suzana falar, só para estar relembrando, gente, tem algumas perguntas lançadas, nós estamos colocando lá, está fluindo bem, então, se alguém quiser responder, é só assinalar. Vai lá, Suzana. Olá, hoje na verdade é a Cris mesmo, mas você sabe. Então foi falha minha, gente, desculpa, eu então que vacilei aqui na situação. Vai lá, Suzana, tá ótimo. Então tá bom. Era a Cris mesmo, desculpa, Cris. Fica à vontade. Bom, gente, eu vou tentar ser breve, né, porque realmente é muito instigador, instiga muita gente esses vídeos, e nos tocam, né, ainda mais nesse momento que a gente está aqui enclausurado, e que isso reflete muito a nossa vida antes, né, pandemia, e o que isso vai ressurgir na gente nesse momento, né. Acho que cada um está lidando com esse momento de uma forma diferente, e são muitas indagações que nos trazem. É claro que os 3 me chocaram bastante, até porque eu trabalho, né, muito com a disciplina de teorias do lazer e de educação ambiental. Então, como que está esse consumo também durante a pandemia, né? O que mudou, o que vai mudar, ou não vai mudar nada, ou as pessoas estão doidas para voltar a consumir como antes. Então, a gente fica
cheio de novas perspectivas. E aí, claro que o filme A Like, agora, nesse meu momento atual com um menino de 1 ano e 4 meses, em casa, toca profundamente. A gente realmente fica meio chocado. E a gente fica pensando qual que é o nosso papel de educar esses seres, né? Esses novos seres humaninhos, né, para o lazer. Se eu discuto tanto isso em sala de aula com meus alunos, como que eu estou fazendo dentro da minha casa? Porque a gente tenta replicar essa lógica produtivista, né, muito abordada já por várias pessoas, a todo momento. Inclusive, essa erupção de lives e etc., é uma forma da gente manter esse produtivismo, né? E essa escravidão, como a Ana Cláudia também falou, da produção. Isso me deixa muito louca, porque uma coisa é a gente produzir numa normalidade, e outra é a gente produzir em momentos nada normais. A Ana Cláudia deixou isso bem assim, claro, né, como que para ela tem um papel muito forte da casa e do trabalho, né, como lugares distintos, assim, e essa lógica também vai mudando, né, as nossas relações. E aí o que eu vejo que é uma tentativa, lógico, né, imbuído no governo atual que a gente vive, dessa lógica produtivista, é de normalizar, né, e normatizar uma condição que não é mais normal. E aí a gente continua vivendo nessa lógica, né, o tempo todo. E aí, como também, né, uma das perguntas primeiras aí que a Cris colocou para a gente, né, é como que o lazer vai vir em cima disso tudo, né? Aí ele pode ser uma solução, uma salvação, um momento de alívio desse trabalho estressante. A minha pergunta é como que a gente consegue ressignificar o lazer para que ele não seja visto também somente como uma produção, como um consumo, né, de um produto. Como tirar ele desse lugar? Porque a todo momento a gente só pensa em produzir, em consumir esse lazer, que muitas vezes as pessoas não estão nem sabendo o que fazer do seu lazer, porque elas não têm o que consumir ou como consumir, né, determinadas coisas. E aí eu fico atualmente mesmo pensando muito no que a gente vai fazer com os filhos, com as pessoas que estão vindo por aí. Porque aquela lógica também do happiness, né, para chegar lá no final e um remédio meio que como uma solução, é o mundo que a gente vive também atual. Né? A gente chega no momento que a gente toma remédio para dormir, um remédio para ficar acordado, né, um remédio para tudo, como se fosse, né, uma solução. E a gente tem encontrado nos alunos de graduação, a grande maioria vivendo à base de remédio, né? Eu acho isso uma loucura, assim. Então, o que a gente vai fazer com a formação desses novos cidadãos aí também, para que a gente consiga que essas pessoas cheguem numa faculdade um pouco mais sadias. Eu acho que tudo tem a ver com essa lógica da educação para o trabalho que a gente vive há anos, que a gente vem repetindo, repercutindo isso. E aí, assim, só para fechar, né, meu filho, por exemplo, estava na creche, eu estava com projetos aí de produzir esse ano, coisas que o ano passado eu me dediquei muito a ele. Aí eu aumentei o horário dele na creche, com o coração na mão e tudo mais, né, pensando nisso tudo. E aí veio a pandemia, e agora eu vivo 24 horas com ele, né, não tenho escolha. E aí a creche, com medo de fechar também, né, dessa lógica produtivista, começou a enviar vídeos de atividades para a gente fazer com os meninos em casa. Aí, confesso que até tentei na primeira semana, mas vi que o Marcelo não dá conta daquilo, gente, né, de parar, pintar, o menino tem 1 ano, né, e aí eu vou produzir uma lógica que eu mesmo critico em sala de aula, né, então ele vai aprender porque ele brinca, né, e no tempo dele, ele só tem 1 ano de idade. Agora, outra coisa que eu me cobro é que todos esses afazeres também domésticos e aquilo que pode vir de trabalho,
E sem contar que um monte de coisa que a gente não escolheu na vida, né, gente? Como dar banho em compras e etc., que não foram escolhas nossas e que nos tomam tempo também, né? E que tem que pensar que a gente não vive numa situação normal, faz com que a gente também se cobre de o tempo que a gente está dando, de fato, de atenção aos filhos, né? Então, a gente acaba reproduzindo de uma outra maneira, mesmo estando 24 horas dentro de casa com eles, né? A gente fica sempre tentando separar esses tempos, como se eles não fossem, de nenhuma maneira, também convergente, né? Que se tivessem limites muito sérios e não tem, tá? Então, assim, é quase um desabafo, né, gente? Mas é uma reflexão no meio disso tudo que a gente está vivendo. A gente tem que parar para contextualizar os momentos também e não ficar repetindo as coisas de maneira descontextualizadas fora da realidade, né? Um beijo para vocês, obrigada pela oportunidade. Valeu, Suzana. Bom, gente, achei muito pertinentes até agora os comentários que foram feitos, né? Cada um pegando aí uma aresta diferente dos filmes. E eu queria chamar a atenção para 2 aspectos, né? Um deles no filme Happiness, que é o seguinte, é sobre o consumo de álcool, né, de comprimidos, remédios para dormir, etc. A Suzana até pontuou um pouco disso também, mas nesse momento, né, de pandemia, onde as pessoas estão ficando mais em casa, ou pelo menos aqui na realidade de Minas Gerais, isso tem funcionado, né, muita gente trabalhando de casa, a gente vê que nós temos aí 2 pontos que são importantes para a gente refletir, né, um deles, retomando aquilo que a Ana Cláudia falou, e outras pessoas também, né, mas ela colocou de uma forma muito forte também, falando da escravização que a gente está vivendo dentro da nossa própria casa, tem uma invasão do trabalho, né, e está muito difícil colocar um limite nisso, porque além, né, daquilo que a gente já tem que fazer, surgem várias outras demandas, né, então as coisas vão atropelando, a gente tem muita coisa que fazer e outras vão se somando a isso ao ponto de nos deixar completamente exaustos. Como eu tenho muitos colegas que são professores, principalmente, esse relato é geral, tanto de quem está tendo que dar aula, né, e dar aula à distância, muitas vezes sem ter uma infraestrutura, sem ter condições, sem ter uma qualificação para fazer isso adequadamente, né, e também aqueles que estão fazendo as outras tarefas, sem ser dar aula, e que não é pouca coisa. E eu tenho visto também um relato muito grande desse aumento do consumo de álcool, justamente para dar conta dessa situação opressora que a gente está vivendo hoje, né, que é também algo que a gente precisa pensar, né, porque a própria animação, ela mostra isso dos ratinhos, né, que é uma forma de dourar a pílula, de promover o alívio desses problemas, de propiciar uma evasão da realidade, mas quando esse efeito passa, parece que a gente continua disposto a aceitar essa mesma situação opressora. Então, isso é muito complicado, né? O lazer também, muitas vezes, cumpre esse papel na vida da gente, que é de válvula de escape, mas acontece que isso gera uma alienação, tanto é que eu caio numa postura conformista e passiva, que é a mesma postura que o outro curta, o emprego, traz para nós. E de uma forma, assim, muito tocante, né? Quando a gente pensa no homem capacho, na mulher cabide e naqueles outros todos profissionais, eu fico pensando se a gente também não pode pensar numa metáfora dos empreendedores desse século XX, que tem que se reinventar para encontrar uma forma de lutar contra o desemprego, os baixos salários, a falta de qualificação, ou às vezes o excesso dela, né, porque ainda
falando do contexto do trabalho docente, o que a gente vê ainda é que muitas faculdades particulares não querem um professor altamente qualificado, porque teria que ter uma remuneração condizente. Então, às vezes, você ter um título de doutor, né, ou um pós-doutorado, isso acaba sendo um problema. Eu já vi relatos de pessoas que omitem isso dos seus currículos, porque é uma qualificação tão alta que aquela instituição não quer pagar o salário condizente com essa formação. E isso num mercado laboral altamente exigente, altamente competitivo, que é o que a gente tem hoje, né? E acaba que isso traz para a gente também, né, faz com que a gente repense essas questões, porque é como se fosse um problema individual, uma falta de esforço ou falta de mérito, quando a gente sabe que, no fundo, não é isso, né? E quando a gente se sujeita a essas relações opressoras de trabalho, e muitas delas ficam mascaradas aí na terceirização, na prestação de serviço, na flexibilização da jornada de trabalho, e também no empreendedorismo, a gente só reforça essa lógica, e é uma lógica que está cada vez mais cruel, né? A gente que, nos estudos do lazer, se remonta lá ao século XIX, muitas vezes, e se sensibiliza com as relações opressoras que aqueles operários viviam, a gente precisa pensar também nessas relações opressoras que adquirem formas contemporâneas, né, e que hoje a gente já não necessariamente vende o tempo de trabalho. A gente, enquanto profissional, está vendendo produto, está vendendo resultado dos nossos trabalhos. Então, isso também traz para a gente muitos desafios, e é daí que eu entendo que a educação tem um papel fundamental na vida da gente. Nós temos que ser educados e preparados para essas questões também, né, como o curta Alike nos mostra, porque senão nós estamos cada vez mais robotizados para seguir aquela mesma lógica que a gente sabe que não vai nos atender plenamente enquanto seres humanos, né? Tem um desequilíbrio enorme aí, então isso precisa ser enfrentado, a gente tem que refletir sobre essas coisas e tentar, né, mudar a nossa cultura. É isso. Próximo agora é o Dom Glauco, tá por aí? Oi, ouvindo? Sim, bem-vindo. Obrigado, Cris. Gente, boa noite. Eu sou o Dom Glauco, eu sou DJ, tenho acompanhado a reunião aí do grupo através da Cris, que me fez esse convite. Agradeço por poder participar e, mais ainda, de poder aprender muito aí com vocês. Tenho aprendido, tenho visto sempre. Eu normalmente não participo, escuto mais, mas hoje eu resolvi participar para poder trazer uma outra ótica, porque por eu ser DJ, eu tenho essa ótica do lazer noturno, né, da diversão. E não trabalho só como DJ, eu também sou gerente numa empresa de TI durante a semana. Então eu convivo com essa vida maçante que a gente viu no curta, em que as pessoas são objetos, e é bem isso mesmo. O escritório é bem isso mesmo. Cada um tem sua função, cada um é uma peça. Amanhã, quando um morrer ou aposentar, vão colocar um outro, e funciona assim, né? Todos nós sabemos. E aí entra a parte do lazer. As pessoas me perguntam como é que eu consigo trabalhar durante a semana numa empresa que me cobra tanto, e ainda fim de semana também ir lá trabalhar. Outras pessoas já veem de outra forma. Elas já entendem que o fato de eu discotecar à noite é uma forma de eu me divertir. E quase todo mundo não sabe que eu trabalho durante a semana. Acho que eu sou só DJ. Então, algo que eu já ouvi é que a minha vida é uma festa. E que gostaria de ter a minha vida. É bem isso mesmo.
Eu gostaria de ter sua vida. Por que você gostaria de ter minha vida? Porque sua vida é uma festa. Eu vejo seu Instagram, você está sempre nas festas. Mas as pessoas não veem que existe o lado do trabalho. Porque a partir de hoje, sempre que vocês forem num restaurante, num bar, numa festa, repare os garçons. Alguns vocês percebem sorrisos, e não é o sorriso com a boca, com os olhos. E outras, vocês vão perceber a mesma expressão do curta. Porque para muita gente, a noite é um trabalho tão maçante quanto é o durante a semana que eu executo. E aí, isso não eu não vejo assim pelo trabalho. Eu acho que cada pessoa tem uma forma de encarar as coisas. Eu, por exemplo, quando eu sinto que está maçante para mim, eu já fui DJ residente, VJ, no circuito do rock. Não sei aqui quem conhece, Lord Pub, Jack Rock Bar, são casas referências de rock em Belo Horizonte. Fiquei por 1 ano e meio. Gostava, era um ambiente muito bacana e que fazia aquele contraste com o trabalho do dia. Então eu tinha esse lazer. Quando eu comecei a perceber que eu não estava mais me sentindo bem, eu busquei outros objetivos. E aí eu comecei a discotecar em eventos particulares. E foi assim que eu conheci a Cris, que eu toquei numa festa dela. Então, por que eu busquei festas particulares? Porque cada festa é diferente da outra. Então eu saio daquele meio maçante que existe. Onde que eu quero chegar com toda essa história? É que os curtas, eles, no meu ponto de vista, eles são empregados em qualquer ambiente, seja mesmo no ambiente de lazer, porque ali tem pessoas que estão trabalhando sem curtir. Tem banda que vai tocar de mau humor. Tem um DJ que vai discotecar de mau humor. Tem um garçom que vai de mau humor. Mas tem um pessoal que está indo se divertindo. Por quê? Porque as pessoas normalmente que estão ali, aqueles clientes, né, vamos chamar assim, os clientes, eles estão num âmbito de diversão. Saíram para se divertir. Então você tem que pegar aquela mesma energia. E isso vai depender da pessoa. Tem gente também que se diverte trabalhando durante a semana. Eu falei de forma maçante, né? Mas é porque é bem aquilo do vídeo do ratinho, que você, o final, né, finaliza com ele sendo preso numa ratoeira por causa do dinheiro, e quando a câmera afasta, tem milhares, né? São vários que foram presos por isso, e por causa do dinheiro para poder o quê? Consumir. Então tem gente que é feliz naquilo. Tem gente que, se você tirar dali, ele não percebe o que ele está vivendo. A felicidade dele, para ele, é aquilo. Quando você tira, ele perde um senso, tem que ter um trabalho em cima da pessoa. E eu não sei se eu me fiz assim entender, mas eu quis mais passar a minha experiência em relação a trabalho diurno, em escritório fechado, com as mesmas 10 pessoas, todos os dias, com os mesmos problemas, os mesmos clientes. E o fim de semana, que aí, a cada fim de semana eu não sei onde eu vou estar, eu vou fechando, né, com as pessoas, eu vou fechando festas, casas noturnas, então eu não sei onde eu vou estar nos próximos finais de semana, eu não sei quem vai estar lá, eu não sei o que eu vou encontrar, e a cada vez que eu discoteco, eu nunca faço a mesma discotecagem, exatamente para fazer o contraponto da empresa. Então, eu acho que isso vai muito das pessoas, porque eu chego nesses lugares, tem gente que está se sentindo maçante, e tem gente que está feliz, né? Bom, queria só colocar esse ponto de vista particular, né, bem particular,
porque não é todo dia que existe um DJ que trabalha durante o dia numa coisa totalmente contrária, né? Ou uma pessoa que trabalha durante o dia como gerente de uma empresa de TI e é DJ nos finais de semana com uma coisa totalmente contrária e que encaixa dentro aí dos curtas, porque é o trabalho e o lazer. E eu convivo com essas duas coisas, consigo, né, conviver com as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu busquei isso. E eu acho que o curta, ele tenta mostrar isso. Você tem um trabalho, e aí depende do trabalho que você tá. Depende do que você está fazendo. Você gosta daquilo? Você faz aquilo? Já me perguntaram até quando eu vou discotecar. Eu falei assim, até quando eu estiver feliz. Provavelmente até o final da vida, porque é uma coisa que me faz feliz. É isso aí. Obrigado, desculpa ter prolongado aí, mas foi mais um testemunho para poder ajudar aí na composição da reunião do grupo. Obrigado, gente. Valeu, obrigada. Ô, Denise, eu não estou conseguindo acompanhar a lista no chat, que está travado, então olha, e tem mais 2 inscritos. Acho que nessa próxima fala a gente podia encerrar as inscrições, né? Isso, eu ia falar exatamente isso. Então, a gente vai seguir com a Sheila, e durante a fala da Sheila, gente, nós vamos estar encerrando a discussão, né, as inscrições, na verdade, porque a gente, depois da Sheila, ainda tem mais 3 inscritos, e aí para a gente não ultrapassar o nosso teto, beleza? Vai lá, Sheilinha, que bom que você está aí. Boa noite, pessoal. Inscreve rápido, que eu vou falar rápido, tá? Decide aí. Bom, primeiro eu queria dizer que faz dias encontro que eu pego vocês aqui no final e não tá ouvindo? Tá sem, gente, vocês estão ouvindo? Tá? Então, beleza. Sim, ouvindo. Faz alguns dias que eu tenho tentado, né, pegar o Cine Luce, porque é uma das temáticas que eu mais gosto de sentar e conversar. Acho que tirando política hoje, falar de cinema, falar de filmes, curtas, explicar como que os filmes vão funcionando para cada um, tudo isso me aciona muito, eu gosto demais. Não tive condições de estar em todos os outros 2. Eu estive do Poço, né, só que eu cheguei no finalzinho já, mas fiz muita questão de pegar aqui agora essa fala, e fiquei tão ouvindo o Dom Glauco falar aqui, que talvez eu tenha me perdido um pouco. Vou tentar falar o que dos 3 filmes me chama muita atenção, né? Eu não sei se vocês já comentaram, me desculpe se já comentaram, tá? Eu cheguei, deve ter uns 20 minutinhos, e eu não posso deixar de falar da cor. Nossa, se tem uma coisa que me deixou feliz nos 3 filmes, foi perceber que eu conseguiria ver os filmes só pela cor, poderia tirar todas as imagens, e o jeito que a cor fluía no filme, ela indicava muito o contexto junto com a música. A cor, eu acho que ela mexe tanto comigo, que eu não consigo nem imaginar tanto cinema preto e branco. Assim, cinema preto e branco, para mim, eu falo assim, gente, como é que deveria ser isso, né? E eu vejo os filmes e eu falo, era assim, né? Porque o cinza é muita cor, né? E aí, eu sempre brinquei, sempre pensei nas cores, quase sempre num sentido, né? Em que, por exemplo, o azul, o verde, as cores frias, elas trariam sentimentos em que as pessoas ficariam mais fechadas, ou tristeza, ou estariam ligadas a um contexto de mais fragilização, ou fechamento, né? E aí, no curta daquele do pai e do filho, esqueci o nome aqui, gente, vocês perdoem-me, a hora que eles usam as cores para falar, né, para dizer para a gente que a vida estava na cor, eu achei de uma sensibilidade muito grande, ou seja, a ausência de cor daria toda a não ação e a passividade, e a cor seria toda a potência de transformação, de fuga, de contra-hegemonia possível. E isso também, em alguma medida, me parece que no filme
happiness, isso entra, né? Essa questão ela também aparece, especialmente quando a tonalidade, não só a textura muda e a cor muda, quando o bichinho, o ratinho, toma as drogas, né? Ou usa álcool. Então, ele vai para um outro universo e aí muda a cor, muda o formato do desenho. Então, queria chamar a atenção dessas questões. E como que as cores são as mesmas, né? E dão o mesmo, a mesma linha no primeiro curta, que é o do emprego, né? Então, as cores não alteram, a dinâmica das cores, parece que a escala de cores, ela é até quase cronometrada, né? Em todos os desenhos, as cores, elas são as mesmas, desculpa, em todos os quadros, em todas as cenas, se a gente for reparar, as tonalidades, elas não se alteram, o que dá uma estabilidade para todo o desenho, né? Então, eu queria deixar esse comentário e agradecer por vocês estarem divulgando, né, primeiro, tantos curtas legais, tantos filmes legais, e abrir um espaço para a gente conversar sobre eles e dizer dessas questões, tá bom? Muito obrigado aí ao grupo e parabéns para vocês, pessoal. Então, Sheila, obrigada a você pela participação. E agora sou eu inscrita, minha fala vai ser muito rápida para pontuar uma questão que eu acho que tem acompanhado a gente nesse debate de hoje, e que é essa sensação de que o filme acaba, em alguma medida, pesando, né? Ele está sempre trazendo o lado ruim da coisa, né? Ou a gente está totalmente enfiado, absorvido por todas as propagandas, ou a gente está enfiado no trabalho, ou a gente é meramente aquele robô, né, que uma hora você é capacho, outra hora você é servido. O único filme que talvez o curta, né, tô falando filme, mas é curta, que traga algum alento é o Alai, que, né, exatamente por essas questões que a Sheila estava pontuando, e que muita gente já pontuou, inclusive eu. Então, para dar uma reforçada, assim, de quanto que é subjetivo a questão da felicidade, né? Quanto que a felicidade, ela está totalmente dentro dessa subjetividade, dentro desse sujeito que consegue, muitas vezes, subverter a própria ordem, né? Porque se a gente pensar, a coisa está prescrita ali, ela está sendo colocada para você o tempo todo, como alguma coisa que você tem que se encaixar, você tem que entrar na engrenagem, você tem que ir na roda, você tem que produzir, você tem que fazer. Mas a gente esquece que desde que o mundo é mundo, existem as pequenas resistências. E as pequenas resistências é o que faz a contramão desse movimento, é o que faz o mundo continuar existindo sem que a gente seja massacrado por toda essa lógica que está sendo imposta para a gente. Então, eu entendo como pequena resistência é o músico da rua, eu entendo como pequena resistência é quem faz um pouco diferente, o professor que se rebela em alguma hora, não só necessariamente na questão de rebelar-se, mas na questão de não compactuar com aquilo que está imposto. Então, se a gente está tendo a possibilidade de vir aqui, cada um fazendo seu sacrifício no seu horário, né, a hora que a gente está vindo, né, nós estamos trabalhando, se é que a gente pode dizer, em alguma medida que é trabalho, mas às 18 até às 20 horas, e todo dia todo mundo está tendo as suas questões, talvez a gente também esteja se reforçando no sentido de encontrar pares que pensem parecidos e que isso fortaleça a gente para quebrar um pouco isso tudo que está imposto. E a Cris fez uma provocação, né, falando assim, e as pessoas que trabalham com lazer, onde estão essas pessoas? E essa sensação que eu tenho é que as pessoas que lidam minimamente com questões da arte, e a gente viu o Dom Glauco colocando aí, as pessoas que têm essa possibilidade de lidar, e aí eu também incluo o professor nessa carreira, nessa categoria, né, carreira não, eu acho que a gente tem um pouco mais de possibilidade de se colocar, porque na nossa profissão a gente se expressa. Eu acho que em todo lugar que a gente é capaz de se expressar, pode estar ali a nossa felicidade. Então, era só essa colocação. E aí, agora a gente segue com o Ricardo e nós já encerramos nossas inscrições, tá bom, galera? Valeu! Denise, é Ricardo mesmo? Ricardo, é o que estava. Será que ele saiu?
Tá escapando a lista aqui de mim, não Não, consigo, mas eu acho que não era, não. Não, Era o vou até dar uma- Fabian, não, acho que era, o Fabian estava inscrito, eu tenho certeza. Deixa Quem eu só consegue aí, gente, rolar essa Aqui, ó, lista? Ricardo, Era Ricardo e Fabiano. Fabiano. Bom, então vamos lá, Fabiana, toca. Vamos lá. Se o Ricardo aparecer aí, a gente retoma. Tá bom, tá bom. Desculpa interromper, o Ricardo escreveu aí que o microfone dele está bloqueado. Tá bom. Mas... Então, Fabian segue, então. Obrigada. Bueno, buenas noches. Eu vou tentar falar em portuñol. Soy de Uruguai e, bom, vou fazer o possível. Eu acho que esta possibilidade de falar com vocês, de escutarlos, para mim é muito importante, porque encontrar pessoas que están viviendo lo mismo a tanta distancia, con tantos kilómetros de diferencia, también hace que uno no se sienta solo en lo bueno y en lo no tan bueno. En términos generales, creo que para pensar nuevas formas de los estilos de la vida, de resistencia, de lucha contra la hegemonía, nos tenemos que pensar nuevas formas de economía. Y eso está ligado con nuevas formas también de percibir el tiempo y resignificarlo. Y eso va de la mano con pensar que no todo lo que es tiene que seguir siendo. ¿Comprenden? Tenemos que hablar de la novedad, de generar novedad, aunque sea en pequeños lugares a través de brincadeiras, de cortos, de arzoes pequeñas, pero tenemos que pensar en lograr novedades. La potencia de lo novedoso y lo colectivo como motor es lo que puede darnos a nos la posibilidad de encontrar nuevas líneas de escape para llegar muchos mundos posibles, diferentes e integradores. Obrigado. Obrigada, Fabiana. Então, Ricardo conseguiu entrar, ele deve ter tido um problema com o microfone dele, então vai lá, Ricardo, você. Gente, boa noite, obrigado pelo convite, é sempre instigante poder participar de qualquer debate com vocês, com a Cris, principalmente, com quem eu tenho aprendido muito. Eu queria trazer um pouco da luz do como eu vejo. Eu sou médico de família e comunidade e eu estou continuando a trabalhar, sabe? Eu trabalho num plano privado, então tem sido, para mim tem sido o dia a dia normal praticamente. Eu tenho vivido um pouco dos dois mundos. Eu tenho achado interessante esse processo da quarentena, porque eu tenho podido participar de muito evento online, então assim, eu tenho aproveitado bastante para discutir, para aprender mesmo. E tentando continuar um pouco a discussão, eu acho que já falaram bastante dos curtas que foram mexendo demais comigo, tanto que agora o meu YouTube fica me recomendando curta. Eu acho que eu vi eles tantas vezes que agora ele tá assim, tá um monte de curta que eu não sabia que era tão bom assim. Então tô vendo, super interessante. Mas continuando um pouco a discussão, a colega citou o Castells, e mexeu muito comigo essa fala dela. Eu acho que depois houveram alguns ecos em algumas falas. O Flávio Dino, ele fala um pouco do movimento 95 do PCdoB, que é um movimento da mudança do paradigma da foice e martelo. E eu acho que isso vem em encontro à questão da mudança do tipo de trabalho que nós estamos produzindo, que foi a pergunta final dela, né? E aí, como será o trabalho? Eu entendo, a partir dessa leitura, até do Castells mesmo, de algumas outras pessoas, que eu acho que o nosso novo produto vai ser digital. E eu acho que foi legal ouvir o Dom Glauco falando, porque ele traz uma leitura interessante do trabalho, mas eu queria tomar a liberdade de fazer um contraponto, porque eu acho que a felicidade, ela também pode ser, até certo ponto, adoecedora. Afinal de contas, se você gosta do que você está fazendo, até que ponto você não está sofrendo? Então, até que ponto você vai trabalhar mais, você vai se esforçar mais, você vai se esmerar mais. Eu sou professor da Universidade Federal também, assim como alguns colegas aqui, e assim, eu tenho trabalhado na pós-graduação normalmente,
Nós temos feito uma plataforma online para tirar dúvidas das pessoas de Covid, né? Então, também tenho feito esse tipo de atividade, mas não tem limite, sabe? Não tem borda. E o que eu tenho ouvido dos meus pacientes e sentido deles é que eles estão o tempo todo meio que oprimidos, sabe? No limite. As pessoas estão tendo dor no pescoço. Eu falei um pouco disso no nosso encontro que a gente teve sobre saúde e lazer na semana passada, no Orico Online, mas as pessoas sentem dor na cabeça, dor de pescoço, ansiedade, mais deprimidas, tentativa de autoextermínio, as pessoas têm ficado nervosas, aí dá dermatite. Então, assim, e quem está podendo trabalhar, está trabalhando com medo. Então, não é só esse prazer do trabalho que vai gerar essa satisfação absoluta. Há de ter uma certa limitação, há de ter um apoio. E nas disciplinas que eu assisti, e isso me ajudou muito a entender, eu acho que naquela revolução do trabalho, onde o trabalho demorava mais de 16 horas por dia, as pessoas não tinham espaço, eu acho que nós estamos caindo dentro desse paradigma de novo, né? Eu acho que alguém já deve ter citado o Bauman aí, porque eu cheguei depois, que eu estava justamente no ambulatório, mas eu acho que ele complementa muito bem esse conceito de felicidade, sabe? Eu lembro que o Jô Soares, uma vez, numa entrevista que fizeram com ele, recente, ele falou assim, e você é feliz, Jô Soares? E ele falou assim, na maioria dos dias, sim, que é uma leitura meio do Goethe, assim, né, de falar um pouco dessa felicidade, na maior parte do tempo é felicidade. E por fim, para encerrar e não me delongar muito, eu queria aproveitar o gancho e falar um pouquinho dessa medicalização da sociedade, que eu acho que tem no curto, e eu fiquei muito satisfeito, porque é uma coisa meio anos 30 que o menino fica, né, e o ratinho brilha, o olho assim, incha, fica uma coisa meio pupila dilatada. E a gente tem um termo para isso na medicina de família que chama disease mongering. Disease mongering nada mais é, numa tradução bem livre, que é criatório de doenças. E nós estamos criando doenças. Nós estamos fazendo, está todo mundo doente, ou está deprimido, ou está triste, ou está ansioso, ou não está conseguindo trabalhar, ou não está conseguindo produzir. Meus pacientes chegam para mim, eu não estou conseguindo produzir. Eu falei, que bom que você percebeu isso. Agora, por que você não está produzindo, né? As pessoas têm esse imediatismo, e o disease monitoring, ele responde a isso, sabe? Então, eu sei que nós temos vivendo, já encerrando mesmo, nós estamos aumentando o número de tratamentos para TDAH, que nem sempre é TDAH, estamos aumentando menopausa masculina, inventaram isso, a questão de baixa estatura está sendo medicalizada, então acho que a felicidade ela é um construto que nós estamos corroborando de novo com a fala da colega, vendo no Instagram, a nossa janela para o mundo é essa janela para o Instagram, e no Instagram tem muito filtro, e eu acho que a realidade é outra, e aí acho que o espaço do lazer, que é o espaço da gente ficar mais com a gente mesmo, ou com os nossos, para crescer e para trocar, é que precisa ser preservado e é desafiador, sabe, Ana Cláudia? Valeu. Obrigada, Então, Ricardo. Prazer te ver também, viu? Desculpa, Denise, atropelar aí, viu? Não, é isso, tá tudo junto. Bom, e aí, se eu não estiver enganada, e se eu tiver alguém me corrija, nós vamos encerrar, pelo menos, os nossos inscritos com o Emerson, e aí depois a gente faz um fechamento, né, Cris? Vai lá, Emerson. Oi, boa noite, gente. Tudo bom? Oi, Denise, Ana Cláudia, meu amor. Tudo bom? Ricardo, um abraço para você, querido. Bem, trouxe aqui, eu fiquei pensando aqui, depois, obviamente, de ter assistido os vídeos, as minhas questões até mudaram já, a partir das falas, né, muitas falas um pouco tocantes, que se reconhece na maioria delas, e isso, talvez pelo momento que nós estamos vivenciando agora, né, de isolamento, a gente fica um pouco mais sensível. Mas, enfim, eu queria discutir dois aspectos que eu acho, a partir da pergunta que a Cris fez lá no início, que são sobre o sentido da felicidade. E vai parecer um pouco filosófico, mas é mais ou menos o que eu penso sobre isso, né? Eu acho que, primeiro, existe uma tendência, né, assim, uma tendência aí no imaginário social, né, em concentrar a felicidade sobre a responsabilidade única dos sujeitos, né, como se eu sozinho fosse capaz de me tornar feliz. Eu tenho minhas dúvidas quanto a essa afirmação, né, eu penso que existem algumas relações que precisam ser pensadas e que fogem da nossa responsabilidade ou que sozinhas a gente não consegue dar conta.
eu acho que dentre elas eu posso destacar as nossas condições de vida, né? A gente entende que são diferentes e tem clareza disso, né? As nossas experiências com a natureza, com o lugar onde eu vivo, com as pessoas que fazem parte do meu convívio social, com o meu trabalho, com a religião. Então, todos esses elementos, eles criam, né, instâncias para a nossa vida, no nosso cotidiano, que podem permitir, mas que também podem mobilizar, né, para que a gente possa ter um desenvolvimento de nossas potencialidades, e eu coloco no sentido subjetivo, né, do eu, mas também coletivas, né? Eu não consigo conceber a felicidade, né, minha, se o outro também não está feliz, né? Eu acho que esse momento agora ele é muito flagrante em relação a isso, né? Como é que a gente tem esse sentido quando algum conhecido, algum parente tem adoecido, né? Ou infelizmente tem seguido a óbito, né? Eu me sinto um pouco impotente e talvez as coisas que eu faço no meu cotidiano, elas não tenham o mesmo sentido. Esses dias agora, para dar um exemplo, eu tô com uma amiga, a gente tem postado algumas coisas no Instagram de coisas que eu mudei durante a quarentena, né? E uma delas parece simples, né? Tomar café sem açúcar. Eu postei, inclusive, ontem, eu acho. Teve uma pessoa que me questionou e perguntou, nossa, como é que tu consegue publicar uma bobagem dessa nessa pandemia, né? E eu fiquei pensativo e reflexivo sobre o significado dessa afirmação dele. E há dois caminhos, né? Um é talvez tentar suavizar o contexto a partir de coisas pequenas que a gente pode apresentar, né? Eu e minha amiga estamos fazendo isso no sentido de dizer, olha, a gente precisa também seguir, né? Por outro lado, o meu tesão, digamos assim, nesse tipo de postagem, ele foi inflado por ele. Bem, para concluir, eu acho que existem... como é que as formas sociais, né, as formas políticas, culturais, econômicas atuais, elas podem contribuir, né? Ou até que ponto elas permitem o nosso desenvolvimento para a felicidade, né? Será que no modelo atual de desenvolvimento social e humano a gente tem condição de pleno autoconhecimento, também de descoberta de possibilidades para lutarmos contra tudo que nos oprime para buscar a felicidade? A possibilidade de uma felicidade plena? Essa questão é muito séria, mas eu já começo também criticando essa plenitude, né? Acho que a gente não deve perseguir exatamente a felicidade plena e tudo mais, mas eu deixo isso aí para a gente refletir, tá bom? Um abraço em todos. Bom, pessoal, então, com a fala do Emerson, nós estamos encerrando nossos inscritos. Se alguém ficou coçando para falar e não se inscreveu, infelizmente, nós vamos ter que deixar para a próxima, que daqui a 15 dias nós vamos ter mais um Cine Lucy. Já estão todos previamente convidados. Combinado vai vir depois, que a gente vai contar para vocês o que virá, né? É sempre uma surpresa. Então, quero agradecer demais a participação de todo mundo. Eu acho que foi bem bacana, né? Os pontos de vista, as diferenças, as congruências. E é só isso que eu tenho que dizer. Agradecer a presença de vocês. E a Cris agora vai fazer o nosso grande final. Ai, Denise, você é muito soltinha, viu? Não podia ter mediadora melhor, né, para esses nossos bate-papos. Bom, a gente está finalizando, né, e eu queria retomar a pergunta que nos mobilizou hoje. Felicidade tem preço? Ela tem, só que é uma felicidade ilusória. Acho que isso ficou muito claro nas falas que foram colocadas aqui. E não é essa felicidade ilusória que a gente precisa buscar. É muito importante a gente ter isso em mente, né? Porque a gente se perde nas armadilhas que a nossa própria sociedade vai criando para a gente. E armadilhas que nós mesmos criamos para nós, né? Para compensar aí nossas frustrações, né? As nossas dificuldades e dentro dessa caminhada que a gente tem que fazer. Dentro dessas tensões que a gente viu, eu queria trazer mais um pontinho, né? A origem etimológica
da palavra trabalho é tripalium, que significa um instrumento de tortura. E a gente viu muito isso nas animações e viu essa questão presente também nos comentários que foram feitos aqui. Mas, felizmente, uma das animações, ela traz ali um trabalho que é dotado de sentido, né? E é um trabalho que tem relações muito tênues, porque é no campo da arte, é aquele violinista. Então, eu queria que a gente se inspirasse nesse violinista, né, que está ali trabalhando com a sua arte, está mesclando o trabalho, está mesclando o lazer, mas porque é aí que a gente vê a vida, o sentido, o significado e o potencial transformador que isso tem, né? Eu queria terminar colocando esses desafios para a gente, né, porque somos pessoas atentas e interessadas no lazer, mas ele vai sendo tensionado o tempo inteiro nesse mundo onde a gente vive por vários elementos, né? Então, agradeço também a presença de todo mundo, vamos em frente, esperamos vocês aí no próximo, tá bom? Daqui a 15 dias. Um grande abraço, e agora a gente tem 5 minutinhos aí, todo mundo pode abrir o microfone, se despedir, falar o que quiser, tá bom? Um beijo. Beijo, pessoal, adorei. Bom demais. Abraço. Foi você. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Dudu tá economizando sua Legal. defesa, né, Dudu? Parece filme, cara. Claro, né? Bom final de semana, gente, para todos. Adorei, viu? Adorei. Todo mundo Oi, Boa noite, pessoal. Elcio, quando é que você vai dar uma canja pra gente? Tchau, Elcio? beijo. Ana, Tchau. Beijo. Carol, beijo.